Fala galera, tudo de boa? Seguinte, vamos começar agora mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o novo modelo da OpenAI, o modelo O1 Preview que a gente já tem disponível aqui dentro do ChatGPT e nesse vídeo aqui eu quero abordar de uma maneira um pouco diferente, porque nos vídeos que você provavelmente já assistiu sobre o assunto, é um pouco mais raso, ele mostra notícia, deve mostrar funcionando, mas nesse vídeo aqui a gente vai mesmo no detalhe. Eu quero mostrar para você como essas IAs funcionam, o que significa esse raciocínio que essa IA ganhou, e eu quero mostrar de fato bem a fundo para você poder aprender. Todos os links que estão aparecendo aqui no vídeo, que eu vou abrir, vão estar na descrição, então você pode só clicar na descrição e acessar. Show de bola? Então vamos aqui, a gente vai acessar o artigo publicado pela própria OpenAI, a gente vai começar por ele. Ele foi publicado dia 12 de setembro, exatamente uma semana atrás do que eu estou gravando aqui, tá bom? E por que eu decidi esperar? Para justamente sair mais notícias e pessoas testarem essa IA, para eu poder trazer aqui para vocês já alguns testes que algumas pessoas fizeram. Show de bola? Então aqui você pode ver, aprendendo a raciocinar com LLMs, ou seja, os Large Language Models, esses modelos de linguagem, agora conseguem raciocinar. Essa é a proposta deles. Então aqui a gente está vendo, estamos apresentando a OpenAI O1, um novo modelo de linguagem grande treinado com um aprendizado por reforço para executar raciocínio complexo. E o que é esse raciocínio complexo que ele está falando aqui? Vou mostrar para vocês na prática. Quando a gente vem nesse artigo publicado em 2022, na verdade que está 10 de janeiro de 2023, mas de fato ele foi publicado em 2022, tá bom? A gente consegue ver Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. O que significa isso? Deixa eu não consigo traduzir aqui, deixa eu ver. Translate section to Portuguese. Olha só, a solicitação de cadeia de pensamento provoca um raciocínio em grandes modelos de linguagem, que é justamente o que eles estão falando aqui. Então a gente está falando de raciocínios em modelos de linguagem. Quando a gente volta aqui nesse paper, a gente está vendo Chain of Thought. Tá vendo? Se eu voltar isso aqui para o inglês, olha só, vou voltar aqui para o original para vocês poderem ver. Reasoning, aqui a gente está vendo Reasoning. Se eu descer um pouco, eles falam justamente disso, de Chain of Thought. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Olha só, Chain of... Deixa eu ver, Thought. Acho que aqui, ó. Então eles estão já falando dessa cadeia de pensamento. Então, justamente esse paper aqui e esse Chain of Thought é uma técnica de prompting. Ele foi utilizado como base para desenvolver esse modelo novo aqui da OpenAI. Show de bola? Então, nada mais é do que uma aplicação de alguns conceitos que a gente já tinha, beleza? E aqui eu quero mostrar para vocês como funciona esse Chain of Thought, essa cadeia de pensamento que a gente tem nos modelos de linguagem. Aqui a gente pode ver dois exemplos. Então, ó, esse aqui é um prompt comum. Um prompt comum é, o Roger tem 5 bolas, ele compra mais duas, ele compra duas... como é que fala? Duas caixas, né, de bolas de tênis, onde cada caixa ela tem ali 3 bolas. Então, quantas bolas de tênis ele tem agora? Vamos perguntar isso aqui para o ChatGPT? Então, olha só. O Roger possui 5 bolas de tênis. Ele compra mais 2 caixas. Então, olha só, mais 2 caixas, onde cada caixa possui 3 bolas de tênis. Quantas bolas de tênis ele tem agora? Olha só, quando eu pergunto isso aqui, o que ele vai me responder? Roger tinha inicialmente 5 bolas de tênis, ele comprou mais 2 caixas. Cada caixa contendo 3 bolas. Vamos calcular a quantidade de bolas que ele já tinha 5, quantidade de bolas que ele comprou, 2 caixas versus 3 bolas cada caixa. A gente tem 6 bolas no total, ou seja, 5 mais 6, 11, show de bola, acertou. Só que esse aqui é um prompt padrão. A gente está perguntando para a IA alguma coisa e ela está nos respondendo. Quando a gente volta aqui, ele está colocando esse formato de Q&A, tá vendo? Então eu posso fazer o seguinte, olha só. Vou fazer nesse mesmo formato aqui, deixa eu abrir um novo chat. Então eu vou jogar aqui, essa é a minha pergunta e a minha resposta, Roger tem 11 bolas, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa mesma pergunta, só que eu vou mudar alguns termos. Então, 9 bolas, ele compra, sei lá, vou colocar aqui 4 caixas, onde cada caixa possui 2 bolas. Quantas bolas ele tem agora? Então, olha só, Roger tem 17 bolas. Vamos ver se é verdade? Ele tinha 9 e agora ele comprou 4 caixas multiplicado por 2 bolas. Ou seja, 9 mais 8 realmente é igual a 17. Acertou. Só que em alguns casos esse modelo erra. E como que a gente consegue induzir o modelo a pensar? Bom, a gente vai copiar esse mesmo prompt.
vou abrir um novo chat, só que agora na resposta de exemplo que eu estou dando, essa técnica que é chamada Few Shot Prompting, se você não sabe o que é Prompt Engineering, se você não sabe o que é engenharia de prompt, estou deixando um card aqui em cima no vídeo, onde eu explico, tem um vídeo aqui, uma série de ChatGPT, onde eu explico as técnicas de prompt, como o ChatGPT funciona, enfim, é só clicar aqui para você conferir a playlist completa. Show de bola? Então aqui eu vou usar uma técnica que a gente chama de few shot. Eu vou dar um exemplo para IA, então aqui eu vou dar um exemplo para ela de pergunta e um exemplo de resposta para ela poder replicar. Então olha só, vou dar um exemplo aqui de resposta. Roger, inicialmente, possui 5 bolas. Como ele comprou 2 caixas e cada caixa possui 3 bolas, ele agora possui 5 mais 2 vezes 3 bolas, ou seja, 5 mais 6, que é igual a 11 bolas. Então, estou dando esse exemplo aqui seguindo uma linha de raciocínio. Tá vendo? Isso aqui eu mostro para ele a minha linha de raciocínio e ele vai replicar aqui embaixo. Olha só, opa, olha só. Agora a gente está vendo aqui, deixa ele responder, Roger inicialmente possui 9 bolas. Como ele comprou 4 caixas e cada caixa possui 2 bolas, ele agora possui 9 mais 4 vezes 2 bolas, ou seja, 9 mais 8, que é igual a 17 bolas. Ele seguiu exatamente a minha linha de raciocínio. Você pode ver que até os termos, Roger inicialmente, ele seguiu a minha linha de raciocínio aqui. Então, quando a gente volta aqui no paper, você pode ver que ele dá 2 exemplos, Chain of Thought e Standard Prompting. Tá vendo? No Chain of Thought, ele mostra justamente a linha de raciocínio. E o que isso impacta? É justamente o que esse novo modelo aqui faz. Entendeu? Esse novo modelo, olha só, deixa eu traduzir aqui para o português de novo. Esse novo modelo, ele induz a IA a pensar antes de responder, mesmo quando a gente não passa essa instrução aqui. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês verem. Vou abrir o modelo novo, então O1, tá vendo aqui o modelo O1, e vou jogar essa pergunta para ele. Olha só. Ele vai pensar antes. Então, a pensar, tá vendo? Pensado para 2 segundos. Então, ele ficou 2 segundos pensando e ele já montou essa linha de raciocínio aqui. E você pode pensar, nossa, Ano, mas beleza, ele acertou, mas a resposta foi igual, né? Qual que é a diferença? Agora, ele sempre vai pensar. Ele sempre vai pensar. Se eu jogar alguma pergunta mais complexa para ele, olha só, vou voltar aqui e vou criar, por exemplo, resolve um problema matemático. Tá aqui um problema matemático, beleza, e ele vai pensar e vai nos fornecer depois a linha de raciocínio, o que ele pensou. Olha só, deixa aqui ele acabar de pensar que eu vou mostrar para vocês tudo o que acontece por trás dos panos. Então, beleza, ele está fazendo aqui, está pensando tudo, e daqui a pouco ele vai começar a gerar a resposta aqui para a gente. Olha só, vamos esperar aqui um pouco. Você pode ver que aqui ele já está pensando, ó, determinando o volume da superfície da esfera. Então aqui ele está dividindo o problema em vários outros problemas menores para ele poder nos responder depois. E por que isso impacta? Tem vários aqui, a gente pode ver até no artigo, olha só, a gente consegue ver aqui no artigo a diferença quando a gente usa e quando a gente não usa essa cadeia de pensamento. Aqui nos resultados, a gente pode ver, olha só, Standard Prompting é essa linha aqui e o Chain of Thought Prompting é essa linha azul. Olha o resultado quando a gente está falando, ó, no GPT, olha aqui, olha o resultado, isso aqui na porcentagem, tá vendo? De resolução, solve rate, essa porcentagem de resolução. A porcentagem de resolução utilizando essa cadeia de pensamento, ela foi muito superior quando não foi utilizada. É justamente isso aqui que a gente está vendo. No Palm foi a mesma coisa. Aqui a gente pode ver, ó, no GPT, ele sempre está sendo maior. Tá vendo? O Chain of Thought sempre está aumentando a nossa capacidade de resolver problemas. E por que isso é bom? Porque agora esse O1 ele tem isso nativamente. Essa cadeia de pensamento ela está nativamente embutida no nosso modelo. E aqui a gente pode ver alguns raciocínios. Olha isso aqui. Olha isso aqui, a OpenAI O1, ou seja, esse novo modelo, está no 89 percentil em questões de programação competitiva. O que significa isso? Significa que ele é melhor que 90% das pessoas que estão em sites de competição de programação. Imagina isso. A programação, se você não é desse mundo, já é um pouco complexa para você resolver alguns problemas. Se você conhece programação competitiva, você sabe o estilo das questões que tem. E ela é melhor que 90% dessas pessoas. Imagina isso. E aqui a gente está entrando agora em um outro resultado que ela teve. Nos alunos dos Estados Unidos, em uma competição de matemática, ela ficou entre os 500 melhores alunos da Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos. Entre os 500 melhores alunos. Entendeu? Outra coisa, quando a gente está falando aqui em nível de PhD humano,
em nível de PhD humano, esse novo modelo excede a precisão dos PhDs em várias questões de física, biologia e química. Em PhDs, imagina isso. Esse novo modelo, ele é muito bom, tá bom? Ele é muito bom. Aqui você pode ver uma outra coisa, um outro resultado que teve aqui, né, desse artigo que eles colocaram. E qual que é esse resultado? Basicamente, a performance desse modelo, ou seja, ele vai ficando cada vez melhor quando a gente deixa ele mais tempo sendo treinado. Então você pode ver aqui, ó, o tempo de treinamento em uma escala logarítmica, não preocupa com isso. Aqui é o tempo de treinamento e aqui a acurácia do modelo, o quão bom ele é. Você pode ver que está aumentando com o tempo. E é justamente isso que está acontecendo. Então, por exemplo, se a OpenAI resolver deixar esse modelo mais tempo treinando, provavelmente ele vai ficar melhor e mais inteligente. Entenderam? É justamente isso que esse modelo aqui mostra. E aqui a gente pode ver que, enfim, nas competições de matemática, esse novo modelo O1, tá vendo? Ele performa 83,3 pontos, enquanto o GPT-4o, que é um modelo antigo, ele performa 13,4 pontos. Olha a diferença. Aqui no Codeforces da programação, no site de competição de programação, ele performa 89. O GPT-4o performa 11. Olha a diferença. Tá vendo? E aqui nas questões de nível de PhD, o O1, tá vendo aqui? O O1 performa 78. Um humano, ele está performando 69,8 aproximadamente, 69,7, né? E o GPT-4o 56. Então, de fato, galera, esse modelo aqui é muito bom. Ele é muito bom, entretanto, tem alguns pontos que eu quero bater aqui com vocês. E aqui você pode ver outras coisas. Ele explica como funciona a cadeia de pensamento, a codificação, ele está explicando tudo aqui como funciona, beleza? Mas eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. E para explicar, eu quero mostrar esse artigo aqui do Estadão que eles publicaram. Nova IA da OpenAI tira 10 em prova do ITA e passa em residência médica na USP. Você pode pensar, nossa, absurdo. E realmente é absurdo, é um resultado extraordinário pra gente, ainda mais a gente que estuda IA, você que tá assistindo esse vídeo também estuda IA. Então, pô, é um resultado de fato absurdo. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tinha nos modelos de linguagem era justamente resolver essa questão de raciocínio, essa questão mais analítica, quando a gente está falando de problemas de matemática. E agora que a gente tem uma IA que tira 10 na prova de matemática do ITA, ou seja, que acerta todas as questões do ITA, bom, a gente chegou realmente em algo excelente, certo? Quase isso, porque eu vou explicar um conceito aqui para vocês. Olha só, aqui você pode ver que de fato ela gabaritou a prova do ITA, que tem uma publicação do Vinícius Soares, que ele mostra que ele testou, né, pegou todas as questões do ITA de matemática e colocou no modelo novo e ela acertou todas as questões, show de bola. E aí a gente vê uma outra publicação aqui do Matheus Ferreira, falando que colocou o GPT para poder fazer a prova de residência da USP e passou também. E aí você pode pensar, nossa, Ana, mas é muito bom, realmente é muito bom, só que agora eu quero explicar um conceito aqui para vocês. Quando a gente está falando de treinamento de modelos, então aqui a gente tem um modelo, aqui a gente tem, deixa eu desenhar mais para cá, aqui a gente tem um modelo, olha só, modelo, e aqui a gente tem os nossos dados de treino. Então vamos supor que aqui a gente tem vários documentos. Então aqui a gente tem vários e vários documentos, olha só, pô, esse desenho aqui tá bonito, tá? Esse desenho aqui tá bonito. Então vamos supor que a gente tem vários documentos aqui e a gente coloca todos esses documentos, olha só, para serem treinados aqui no modelo. Então a gente vai utilizar esses documentos para o modelo ver e aprender com esses documentos, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a Wikipedia, Wikipedia, eu vou colocar só o Wiki, tá? Então aqui a gente tem a Wikipedia, por exemplo, ou seja, ele vai aprender tudo da Wikipedia. Aqui a gente pode ter, por exemplo, os artigos do Estadão, que a gente acabou de ver, Estadão. Então a gente pode ter vários e vários documentos aqui, concorda? Entretanto, a gente pode ter também o quê? Vamos voltar aqui. A gente pode ter também, por exemplo, as provas do ITA, concorda? Então o nosso modelo pode ser treinado com as provas do ITA. Então tá aqui, ó, ITA, ela pode ser treinada aqui, treinamento, beleza? E o que acontece, galera? Tem um conceito, quando a gente fala de aprendizado de máquina, machine learning, que a gente chama de data leakage. Isso aqui, ó, data leakage. Vou colocar só data leak, porque fica melhor. Então aqui, data leak. O que é isso? É vazamento de dados. É vazamento de dados. A gente não pode avaliar um modelo de machine learning, um modelo de IA, tá? De forma mais geral, com os dados que a gente treinou esse modelo.
Entendeu? Porque o que acontece? Por exemplo, um modelo ele pode chegar aqui, a gente pode, por exemplo, ter esses dados, então vamos supor que a gente tem esses dados aqui, ó, show de bola? E a gente treina um modelo de IA para poder se encaixar nesses dados. Então eu quero um modelo que faça isso aqui, certo? Só que, beleza, a gente treinou o modelo, ele chegou nessa curva, show de bola? Só que vamos supor que nossos novos dados, a gente pega esse cara aqui para poder avaliar. Então a gente treinou o modelo, aprendeu com esses dados, e a gente quer pegar esse dado aqui, que a gente treinou o modelo para poder avaliar o erro, certo? Bom, se a gente pegar esse cara, o erro vai dar 0. Por quê? Porque o nosso modelo aprendeu o padrão com base nesses dados. Então não é justo a gente avaliar com os dados que ele teve acesso no treinamento. Entendeu? Não é justo, por isso ocorre vazamento de dados. Então o que tem que acontecer? Quando a gente treina um modelo de IA, inclusive deve estar passando barulho de caminhão aí, mas quando a gente treina um modelo de IA, olha só, aqui tem um modelo e a gente vai ter dois conjuntos. Olha só, deixa eu subir aqui um pouco. A gente vai ter dois conjuntos. A gente vai ter esse conjunto aqui. A gente vai ter esse conjunto aqui. Deixa eu copiar esse cara. Esse recurso computacional aqui é absurdo. Então a gente tem esse conjunto e a gente tem um conjunto de baixo. Este conjunto a gente chama de conjunto de treino. Então aqui, ó, treino. E esse conjunto de baixo a gente chama de conjunto de teste. O que acontece? A gente treina o modelo com o conjunto de treino, claro, então ele vai aprender o padrão, ou seja, a gente pode colocar aqui a Wikipedia, o ITA, por exemplo, a gente pode colocar, olha que exemplo bom, a gente poderia colocar de forma justa aqui as provas do ITA de 2009 até 2020, por exemplo. Então aqui, ITA de 2009, por exemplo, até 2020. Show de bola? A gente treinaria a nossa IA com esses dados. E os dados de teste a gente poderia ter, para ser de forma justa essa avaliação, de 2021 até 2024. Por quê? Porque a gente teria a garantia de que o nosso modelo nunca teve contato com essa prova antes, senão ele poderia simplesmente decorar as respostas, correto? E aí a gente faria o quê? Bom, com base nas provas que ele aprendeu, ele consegue generalizar esse conhecimento para outras provas, ou seja, justamente para os dados de teste que a gente tem aqui. Esse é o conceito de aprendizado de máquina, de machine learning. Você separa em dois conjuntos, um de treinamento e um de teste, para poder avaliar as respostas. E qual que é o problema disso aqui? A gente não sabe se o modelo teve ou não contato com essas provas. Porque se ele teve, ele poderia simplesmente estar decorando essas questões. Entendeu? A resolução das questões. Porque na internet tem a resolução dessas questões. Entendeu? Então a gente de fato não sabe se o modelo simplesmente decorou as respostas, por exemplo, aqui do ITA ou da residência da USP. A gente não sabe. Agora, quando surgir, por exemplo, quando a FUVEST fizer uma nova prova de residência, quando o ITA lançar o outro vestibular e esse modelo conseguir gabaritar essa prova, aí sim a gente pode falar que a gente tem uma IA muito inteligente. Muito inteligente. Porque para performar esse tipo de tarefa de linha de raciocínio, é muito difícil a gente colocar em uma IA, né? E como que eles fizeram? A OpenAI utilizou um aprendizado que a gente chama de aprendizado por reforço. Por reforço. E o que significa aprendizado por reforço? Significa basicamente o seguinte, a gente tem a IA, então aqui a gente tem, por exemplo, como que eu posso explicar aprendizado por reforço para vocês? Pensa que você tem o Mario, então a gente tem o Mario aqui, numa fase do Mario. Quando o Mario cai em um buraco, ou seja, ele caiu no buraco aqui, a gente vai tirar pontos dele. Então, menos 8 pontos, por exemplo. Menos 8 pontos. Entretanto, quando o Mario ele bate aqui naquele quadradinho, né, que sai aqui a moeda, isso aqui é uma moeda, pelo amor de Deus, moeda. Isso aqui é uma moeda. Quando ele bate nesse quadradinho, a gente vai recompensar o Mario. Ou seja, a gente vai falar o quê? Pô, bicho, pode pegar mais moedas. Então aqui eu vou te dar mais 20 pontos. Mais 20 pontos. O aprendizado por reforço, ele faz isso. Ele tem um agente, que no caso aqui é o Mario. Então a gente tem um agente. O agente está inserido em um ambiente, que no caso, aqui, ambiente, que no caso é a fase do Mario, e esse agente vai interagir com o ambiente, recebendo recompensas ou punições, dependendo das ações que eles tomam. E o que a gente tem, a gente pode traçar de paralelo aqui nesses modelos de linguagem.
quando a IA ela cria uma boa linha de raciocínio, durante o treinamento, né, que o pessoal da OpenAI treinou, ela foi recompensada. Então ela foi ensinada, ela foi aprendendo com ela mesma quais foram as melhores linhas de raciocínio para resolver os problemas, entendeu? Então ela foi treinada utilizando aprendizado por reforço para poder pensar de uma forma melhor. É justamente isso que acontece aqui quando a gente está falando desse novo modelo da OpenAI. Beleza? Então, galera, é muito importante a gente ficar antenado a essas novas atualizações, esses novos modelos, mas é sempre bom a gente também voltar primeiro ao que a gente já tinha, que no caso aqui é essa técnica de prompting, de cadeia de pensamento, que é o que hoje a gente tem embutido aqui no modelo, como vocês estão vendo aqui, a gente já tem isso aqui embutido, essa cadeia de pensamento, só que a gente também já tinha isso antes, só que a gente teria que passar isso por prompt. Lembra que a gente fez aquela questão, que a gente colocou o prompt, o kill e a resposta, né, o Q&A. Então aqui você pode ver, ó, que a gente já tinha essa linha de raciocínio antes. Só que agora a gente tem embutido no modelo. Então aqui a gente passou também nessa parte de vazamento de dados, que eu mostrei para vocês, cara, a forma mais justa que tem é você separar em conjunto de treino e teste para poder avaliar. Não é justo você avaliar uma IA com os dados que ela foi treinado, então a gente tem que sempre ficar atento a isso. E foi utilizado o aprendizado por reforço. Então essas notícias que saem, a gente sempre tem que ficar atento, mas também a gente tem que sempre ficar atento à nossa capacidade de crítica, de poder saber, tá, mas será que não foi utilizado dado de treino? Será que realmente está justa essa avaliação? Enfim, queria que vocês de fato aprenderem sobre isso, né? Então todos os links que eu utilizei vão estar aqui na descrição do vídeo. Clica, acessa, lê por conta própria aqui o artigo, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Show de bola? Então é isso, não esqueça de conferir nossa playlist completa de ChatGPT, onde eu ensino o que é o ChatGPT, o que são tokens, de forma realmente profunda, como foi esse vídeo aqui. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.